Olá, para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar. Agradeço a todos a confiança, tá, pessoal? Agradeço mesmo. Eu fiquei ali de postar, né, os vídeos no respeitante à questão do COAF, né, e a questão da contribuição militar. Mas é complicado para mim, tá, pessoal? Como eu falei ali, né, porque a todo momento ali, né, eu observo alguns posicionamentos políticos que me deixam muito preocupado, tá? Como eu falei, eu tô lidando com o direito militar. É um direito sensível, né? Não mais importante que os demais, mas nós estamos cuidando da segurança do nosso país, tá? Então é a minha forma de interpretar, razão pela qual, né, eu tomei essa decisão, né, de não assumir novos clientes, né, e para conseguir fazer o que eu preciso fazer. É muito sério, né, o que eu tenho feito, mas a minha entrega vai ser muito melhor assim, tá? Eu fico muito irritado, né, com essas demandas aí individuais, tá? Porque eu penso que a gente tem que se proteger dessa gente. Agentes militares, né, que eu digo militares estaduais, Rio de Janeiro, país todo, né? Mas militares aí, Força Armada e estados, né, Polícia e Corpo de Bombeiros e servidores públicos, a gente precisa se proteger dessa gente. Porque, caramba, estão sacaneando muita gente aqui, servidor público, militares, né? Então a gente precisa se posicionar. E hoje eu vou falar um pouco, tá? Mas eu fiz ali os vídeos, né? E optei por esperar para postar, tá? Por quê? Aí, só um exemplo para vocês entenderem, tá? Por que eu fico assim, ressentido, preocupado, né? Porque quem aí estuda, né? E tem um conhecimento específico sobre um determinado ramo do direito, vai entender o que eu tô dizendo. É muito difícil. Porque eu pareço que eu acordo, durmo e acordo em dívida com as pessoas. Porque é como se eu tivesse ali a oportunidade de agir para de repente tentar resolver uma determinada situação, mas ao mesmo tempo, né, como eu não consigo prever quais são as consequências, né, específicas daquilo, isso me preocupa muito. Ainda mais com a situação do governo do estado do Rio de Janeiro como está hoje, né, pessoal? Isso me preocupa muito. Então, caramba, aí eu vi, aí pra ficar maneiro, aí eu vi, né, o governador do estado, né, a princípio é o que parece, né, nessa troca ali de farpas, né, com o Tribunal de Contas do Estado, ó. Isso pra mim é temerário, tá certo? É temerário, eu penso assim, ó, deu ruim, a casa caiu, pô. Bola no chão pra reduzir os danos, tá certo? Tá todo mundo junto. É o SUS falando mal lavado. Todo mundo tem coisa aí pra responder, pô. Tribunal de Contas do Estado, Alerj, governo do Estado, próprio MP, pô, Procuradoria. E o que fazer com isso, Teodoro? Reduzir os danos, tá? É reduzir os danos, porque o que não pode acontecer agora, né, é a credibilidade dessas instituições ficarem ainda mais prejudicadas, né, por conta dessas pessoas. Então isso pra mim é temerário. Então é botar a bolinha no chão meu Deus, o que fazer? Reúne os homens. Quando eu falo isso, é justamente partindo dessa linha de raciocínio. Porque, cara, eu não quero ter razão. Quero que resolva. É isso, cara. É o que eu falo, 10 minutos pra correr, pô. Vai lá, resolve, junta os homens e vê o que fazer, reduz os danos, tá? Pessoas ali do Tribunal de Contas do Estado que tem currículo ali, a pessoa tem títulos acadêmicos, né? Caramba, meu caro, ficar ruim pra mim, pô. Fica ruim pra mim. Governadores do estado do Rio de Janeiro, né? Então, eu penso assim, ó. Eu não tenho que utilizar o conhecimento, né, para me prevalecer sobre ninguém, tá? Eu observo determinados comportamentos, isso me preocupa muito. E aí eu vi aquela fala, né, grosseira do governador do estado no respeitante à questão lá de uma intervenção do Tribunal de Contas do Estado. Sim, isso está relacionado, tá? A questão lá da questão da construção de alguma coisa que vai levar água para os camaradas aí da Baixada Fluminense, né? Mas não funciona assim não, tá, população? Que atingida por essa questão aí, desse discurso, né, emocionado do governador do estado, não funciona assim, tá? Não mesmo. Para você poder entender sobre isso, a gente precisa falar um pouco sobre responsabilidade fiscal, a gente precisa falar sobre orçamento público, de uma legislação da década de 60, que pretensamente, né, uma legislação da década de 60, que fala sobre orçamento público, fala sobre fundos, fala, epa, que loucura é essa, pô?
A gente tem que falar sobre moeda única da zona do euro. Teodoro, cara, é difícil demais pra mim, pô. E aí o governador vai ali, diz que tá não sei o que, andando, né? Caramba, o que é isso, cara? Que situação, né? Não, 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 tá? E não é pra espirrar, né? Cada um correr pra um lado. Não, cara. Ó, tem que ser bombeiro agora, tá? Todos aí que tem alguma coisa pra responder, é assim que funciona, pô. É essa parada aí, pô. Deu ruim, pô. Achou que ia ser fácil, né? Me pegar e fazer um monte de sacanagem comigo. E é isso, pô. Eu tô do lado certo da história. Eu vou ler a Bíblia de novo pra vocês, tá? Hoje eu vou ler Jeremias. Pra ficar maneiro, eu vou ler Jeremias, tá? Tô gostando desse camarada Jeremias. Tenho lido bastante Jeremias. E é isso, é juntar e reduzir os danos, porque se cada um espirra pro lado e começa essa guerra, né, pra ver quem se salva, meu Deus, é pior. Então tem que agir focado, igual bombeiro. É por isso que resolve. A gente chega focado na missão para resolver a situação. E é isso. Eu quero ter razão. E também eu, Teodoro Chagas, sou advogado, não sou promotor, tá? E eu sei exatamente qual é o meu papel. Então é isso. Muita coisa está acontecendo, né? Porque eu não fui ouvido. Porque eu não quero mal de ninguém. É isso, cara. Se eu pudesse, né, eu não falaria esse tipo de coisa. Porque eu sei que isso está gerando bastante problema. Mas é isso, poxa. É cada um dar um pouquinho pra gente resolver essa situação, tá? Então hoje eu vou fazer uma incursão breve, tá, pessoal? Eu optei, né, por não fazer uma incursão mais aprofundada e é por escrito, tá? Porque eu acho que vai ser melhor. Porque eu acho que eu consigo controlar melhor o que eu fiz, né, no respeitante à contribuição militar, né? A questão da grana, enfim, eu acho que é o suficiente discutindo a minha situação para ajudar os demais. Por isso eu falei que eu não tenho mais clientes, eu tenho causas, tá? Eu tenho pavor dessa advocacia de Bíblia, tá, pessoal? Vamos ler. Tenho pavor dessa coisa de fazer 1 milhão de ações. Não, 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 tá? Não, Teodoro não é dessa vibe, tá? Cara, por isso que eu entendo ali a importância da atuação do legitimado. Os legitimados na Constituição do Estado, outro problema, tá? Porque, meu Deus, o que é isso? A Constituição do Estado do Rio de Janeiro é uma coisa absurda. E ninguém faz nada. E tem que fazer, tá? Vi uma palestra, né, uma comissão, né, que está cuidando dessa questão de falso advogado. Meu Deus, o que é isso, gente? Muito complicado para mim, tá? Muito mesmo. Muito mesmo, tá? Muito mesmo. Fico triste de ver, né, porque a mesma situação do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar acontece no MP e na Polícia Civil. Essa questão de secretaria, equiparada a secretário, meu Deus, isso é muito complicado, tá? Porque o policial civil tem estabilidade, tá? Meu Deus, e é difícil para mim. Porque como eu estou estudando, tá? Servidores públicos e militares, eu sou servidor, né, público da União, tá certo? Servidor federal aposentado, tá certo, pessoal? Então tudo que eles estão fazendo na União está me prejudicando. E eu tenho de novo a autoridade de fala. Se eu falar para vocês aqui como funcionou a minha aposentadoria no governo federal, meu Deus, o que é isso? É voltar para resgatar e confrontar os sindicatos. Doa quem doer, pô. Mas é isso que vai acontecer. Eu vou mostrar para vocês aqui as sacanagens, pô. Tá entendendo aí? E aí não tem como passar, né? Porque quem estuda aí, quem tá vendo eu falar, né? E estuda o texto da Constituição Federal, consegue fazer essa distinção, tá? Se você abrir a Constituição Federal, você vai ver lá servidor da União, comigo aqui, tá? Vamos de novo, tá? Militares e servidores da União, todo mundo pra caverninha de adulão do Davi Teodoro aqui, tá? Tô chegando, tá? É isso. Cansativo demais, sabe? Porque caramba, e a gente tem que estar, né, olhando quem tá perto, né? Porque você não sabe quem são de fato nossos inimigos. É assim que funciona, pô. Renumera a Constituição, faz um monte de sacanagem. E é isso, cara. A própria lei de recuperação fiscal é um absurdo. Eu vou mostrar um montão de coisas pra vocês aqui, pô. Senta aí que o vídeo é longo e é desse modo. É isso, cara. Se você olhar o capítulo que vai cuidar de servidores públicos e militares, servidores públicos no sentido lato, não é só da administração, né, pública, nesse sentido, poder executivo, não. Tá todo mundo aqui, tá? Todos servidores, tá? Servidores, agentes, políticos, tá todo mundo aqui, cara. Que sacanagem é essa, pô?
Cara, a base de interpretação de todos os servidores da República então, os órgãos, né? O corpo é pessoa jurídica, tá? O corpo, pessoa jurídica de direito público interno. União, Estado, município, Distrito Federal. Ô, Teodoro! E tem os órgãos. Como eu falei, cara, tem órgãos do corpo, coração, pulmão, né? Que precisam de uma caixa de ossos em volta, tá? Para proteger mais, como o MP, por exemplo. Epa, Teodoro. Cara, o MP é importantíssimo, tá? Nessa caixa de ossos. Não é mais importante que o intestino. É complicado para mim, hein? Não é mais importante que o intestino, tá? Porque essa lógica de ordem, ela é essa ideia, né, de que todos os organismos funcionam juntinho, todo mundo arrumadinho, ninguém é mais importante que o outro. Porque se você tiver uma prisão de ventre, cara... Teodoro, para com isso. Eu não aguento, cara. Se você tiver uma prisão de ventre, você vai entender, cara. Quem é da enfermagem aí, forte abraço aí, pessoal. Cara. Você vai entender, cara. Se tiver uma prisão de ventre, eu duvido que você vai entender, tá? Que o cérebro é mais importante do que a vontade tua lá de ir ao banheiro, tá? E vamos ver quem de fato é o chefe desses órgãos aí, tá? Eu advogo no sentido de que o intestino é importantíssimo, tá? Porque se você não consegue ir ao banheiro, meu camarada, o teu coração já bate acelerado, o teu pulmão já... falta de ar, né, cara? O teu cérebro já não pensa, então é sobre isso, pô. Então, nenhum órgão é melhor do que o outro, caramba. Mas você modifica essa lógica, tá? Quando você traz pessoa jurídica, né? O CNPJ. Caramba, CNPJ sendo utilizado no Rio de Janeiro da década de 70, de 80. Vai mentir pra outro, pô. É a forma que você tem, cara, de desviar orçamento público. Vai mentir pra outra, é só me chamar, pô. É isso. É isso, tá? E aí vamos ver como funciona a prestação de contas na forma dessa legislação da década de 60. É isso, pô. Aí você entende a responsabilidade do que eu digo? É muito sério, pô. E de novo, a gente tem que entender qual é o interesse da pessoa. Porque se você de fato quer resolver, você vai ter prudência para agir. Mas se você quer oba-oba e não, tá? E aí eu vejo determinados comportamentos. Vi, por exemplo, essa comissão formada na OAB para cuidar dessa questão de fraude do falso advogado. Meu Deus, o que é isso? Mostrar meu celular. Não posso, tá, OAB? Porque eu não confio. Difícil, mas é isso. Vi ali um posicionamento de uma advogada no respeitante, né, a convocação da Polícia Federal para atuar nessa situação de crimes cibernéticos e no respeitante ao sistema financeiro. Concordo com ela. É isso sim, pô. E se for preciso federalizar, nós precisamos fazer, assim como foi com Marielle, assim como outras coisas. Infelizmente é isso que temos no Rio de Janeiro. Doa quem doer, pô. E é possível sim a atuação da Polícia Federal, vamos estudar, tá? E o crime de estelionato, nós temos ali as formas, né, que você leva ao conhecimento da autoridade policial a ocorrência desse crime, né? Desse tipo penal de estelionato. Mas existem ali situações, tá, onde você continua ali como ação penal pública incondicionada, que independe da representação da pessoa ofendida. É só abrir o Código Penal, tá? E, de novo, a gente tem que ter cuidado também com isso, porque essa questão do estelionato, por exemplo, a gente tem, no respeitante ao direito militar, nós temos ali a questão penal militar, tá? Outro problema que nós precisamos cuidar, tá certo? Porque as espécies aqui penais, né, previstas no Código Penal Comum, elas também estão previstas no Código Penal Militar. E aí eu quero convidá-los a ver eu não sei se ela é advogada, né? Ela foi ali sabatinada no Senado para ocupar uma vaga, né, no STM. Caramba! Vocês entendem? A minha dificuldade é essa. Porque a pessoa não tem formação específica em direito militar, então como é que faz? É isso. Direito penal militar, não é igual não. Eu vi ali respeitosamente ela falando, né, quando sabatinada lá no Senado, né, para ocupar, mas caramba, não é a mesma coisa mesmo, tá? A começar, por exemplo, pela forma, né, que você faz ali a dosimetria da pena a ser aplicada, o concurso de crimes. Meu Deus, o que é isso? Não é mesmo igual, tá? Com todo respeito e deferência devido, não é. E no respeitante ao estelionato, né, inclusive vamos avaliar, né, a jurisprudência do STF nesse respeitante da atuação da Polícia Federal como polícia judiciária, tá certo?
E aí nós temos, no respeitante ao estelionato, né, nós temos aqui, na forma, né, do parágrafo 4º do artigo 171, tá? A previsão, né, parágrafo 5º, melhor dizendo, tá? Artigo 171, parágrafo 5º, somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for, aí nós temos as hipóteses em que não há ali, né, a necessidade de representação da pessoa ofendida, né, porque são de ação penal pública incondicionada, né? Eu acho que tá todo mundo vendo isso. E eu não entendi muito bem, mas é a minha posição e eu quero deixar aqui bem claro isso, tá? E essa modificação foi introduzida pela Lei 13.964 de 2019. Então, assim, é muita coisa para cuidar, né, pessoal? É muita coisa para cuidar mesmo. E é difícil, tá? E toda vez que eu leio a legislação, eu fico muito seguro. E aí, como que o advogado trabalha nessas condições? É muito difícil. É muito mesmo, tá? É muito. Porque eu não tenho confiança para acessar a legislação. Eu vejo legislações que falta artigo, pula, não é só revogar, não tem renumeração, mas aí renumera e falta artigo. Meu Deus, o que é isso? E é muito difícil para mim fazer isso. Porque, para além de tudo, pessoal, eu, Teodoro, estudo processo legislativo. E eu provo o que eu digo, tá? Eu provo o que eu digo. Então, essa questão do estelionato, né, a gente tem que avaliar direitinho o que acontece, tá? E, de novo, afirmo, no respeitante ao direito militar, nós temos que fazer alterações no próprio estatuto da OAB. E eu provo, porque não é a mesma coisa. Aqui é o direito dos astutos, é o vale tudo dos astutos, tá? E se o advogado não ficar esperto, ele morre. Morre mesmo. Morre de morrida, morre mesmo, tá? E é isso. Então eu quero ler com vocês aqui, pessoal. Vamos juntos estar lendo a palavra para eu começar a falar um pouco sobre essa questão aí da Previdência, né? Enfim, vou fazer aqui um passeio, tá? Sobre contribuição militar, né? Previdenciária. Vou cuidar do servidor público também, tá? Porque eu tô tendo que abrir ali esse olhar, né? Porque a situação nossa está muito complicada. Então eu vou falar um pouco sobre servidor público, a contribuição previdenciária de uma forma geral, e na fala eu vou introduzir questões relacionadas ao direito militar, né? Então, militares estaduais e da União. Vou abarcar em relação a isso servidores públicos federais e policiais civis, tá? E vamos juntos aqui, pô, vamos fazer esse debate que vai ficar maneiro, tá? Vou falar superficialmente sobre lei de recuperação fiscal. Não vai falar vídeo, vai dar ruim pra gente, tem que dar mesmo. E eu quero ler com você, tá? Jeremias, tá? Jeremias, capítulo 5, verso 1. Verso 1º, verso 1. Me perdoem, tá, pessoal? Tô chegando agora. Jeremias, tá? Caramba, muito legal Jeremias, né? Muito maneiro. Jeremias, capítulo 5, verso 1. Deem uma volta pelas ruas de Jerusalém. Olhem, investiguem, procurem nas suas praças para ver se acham alguém. Se há uma pessoa que pratique a justiça ou busque a verdade. Se acharem, eu perdoarei a cidade. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Caramba! Senhor, por acaso os teus olhos não atentam para a fidelidade? Tu feriste este povo, mas eles não sentiram nada. Tu os consumiste. Reflitam, tá? Mas eles não quiseram aceitar a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha. Não quiseram voltar. Volta pra rota, pô. Volta pra rota, tá? Seja coerente nesse momento. E é isso, poxa. E é isso. Mas eu pensei, são apenas pobres insensatos, pois não conhecem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Irei aos poderosos e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas todos eles quebraram o jugo e romperam as algemas. Por isso, um leão do bosque os matará. Um leopardo estará à espreita das suas cidades. Quem sair das cidades será devorado, porque as transgressões deles são muitas e as suas rebeldias se multiplicaram, né?
Jerusalém, como posso perdoá-la? Os seus filhos me abandonaram e juraram pelo que não são deuses. Depois de eu ter-lhe saciado a fome, adulteraram e se reuniram em casas de prostitutas. Como garanhões bem fartos e cheios de desejo, cada um fica rinchando para a mulher do seu próximo. Deixaria eu de castigar estas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Que os inimigos passem pela carreira da vinha e destruam, porém, não por completo. Tirem os ramos porque não são do Senhor, porque a casa de Israel e a casa de Judá foram totalmente infiéis a mim. Aleluia. Voltem para a rota. Voltem para a rota porque é tempo, tá? Negaram o Senhor e disseram: não é ele, nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos a guerra, nem passaremos fome. Os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. As suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Portanto, o Senhor, o Deus dos exércitos, aleluia, aleluia, o Deus dos exércitos me disse, visto que eles proferiram tais palavras, eis que transformarei em fogo as minhas palavras na sua boca e farei deste povo a lenha e o fogo os consumirá. Caramba, cara. Nossa, é muito complicado ler isso, sabe? Porque para mim isso é muito presente. Muito mesmo. Eis que trago contra você uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nação robusta, nação antiga, nação cuja língua você não conhece e cuja fala você não entende. Responsabilidade pela vida de todos nós, cara. Caramba, o que é isso? Meu Deus, a aljava deles é como uma sepultura aberta, todos os seus homens são valentes. Devorarão as colheitas e o pão de vocês, devorarão os seus filhos e suas filhas, comerão as suas ovelhas e o seu gado, comerão os frutos de sua videira e figueiras, e com a espada derrubarão as cidades fortificadas em que vocês confiam, né? Aí o camarada vai lá para outro país. Que loucura é essa, cara? A gente vira terra arrasada. Você não decide pela minha vida, não mesmo. Porém, mesmo naqueles dias, diz o Senhor, não os destruirei completamente. Quando perguntarem por que o Senhor nosso Deus nos fez todas essas coisas, você lhes responderá: vocês me abandonaram e serviram a deuses estranhos na terra de vocês. Por isso terão de servir a estrangeiros numa terra que não é de vocês. Cuidado com isso, tá? Nós estamos lidando com a segurança do nosso país. Se não quer ouvir o Teodoro, leia a Bíblia, tá? Leia a Bíblia. E tenha mais responsabilidade, tá? Porque não é chegar aqui e gravar vídeo. Não, meu camarada. Depende do que você quer fazer. Porque é muito complicado. É assim, pessoal. Eu falei pra vocês sobre Daniel, não falei? Daniel fala muito sobre essa questão das academias. Academias militares, tá, pessoal? Academias militares. Aí, pra você entender o que o Teodoro tá falando, você tem que ler. Aí, vamos fazer aqui um apanhado maneiro, tá? Pra ficar legal pra todo mundo. Fazer um apanhado maneiro. Você vai ler esse livro aqui, ó, Justificação e Regeneração, tá? Pra falar sobre conselho de justificação. Vamos ler? Lê esse camarada aqui. Aí você, que é um camarada diligente, vai dar teu corre e vai ler. Você vai dar teu corre, meu camarada, e você vai ler a Bíblia na parte que fala ali sobre... Dá licença, pessoal. Na parte que fala sobre Daniel, tá? Então você lê esse livro que eu te passei, Bíblia. Então, não é. Lê esse livro que eu te dei, tá? Passei aqui, Justificação e Redenção, tá? Vai dar teu corre na Bíblia. Aí lê Daniel. Eu não sei ali qual capítulo especificamente, mas aquela parte específica quando ele vai com os outros dois, né? Lá pra Babilônia lá, mas ele vai pra um lugar, né? Onde ele teoricamente receberia manjar, né? Vai aprender a cultura, eita, não. Ele é íntegro, eu sirvo ao Senhor, pô. Essa parada aí. Porque o cara vai pra esses lugares da Babilônia, né? Pra suprir lavagem cerebral, né? Porque o cérebro é importante, tá protegido na caixa aqui de ossos. Mas aí entra pelo ouvido,
tem que proteger, tá? Proteger, tá? Porque não adianta estar aqui dentro. E é isso, tá? É essa mesma lógica. E aí o camarada vai para essas escolas militares para sofrer uma lavagem cerebral. É isso. Infelizmente é isso. Por isso que nós temos que controlar aquilo que é ensinado para eles. É isso, tá? A gente tem que entender, por exemplo, que as escolas militares, elas precisam, tá? Elas precisam estar ali, né? Elas precisam ter representação de todos os estados do país. Teodoro, e classes sociais também. Porque não adianta você passar na cota como o concurso do CFO de 2021. Meu Deus, o que significa isso? Concurso CFO 2021. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí você tem um concurso público cheio de fraudes. E todo mundo sabe, pô. E o Teodoro é que é o portador de más notícias. É isso. Porque falta vergonha na cara. É isso, pô. E aí você, meu camarada, não pode passar na cota. Aí tu passa na cota, mas você não consta na cota. Você vai para ampla concorrência. A razão de existência, tá? Das ações afirmativas que trazem, por exemplo, cotas para pessoa, né, hipossuficiente, negra, enfim, é justamente, cara, para dar condições para que você ocupe cargos da República onde você possa ter essa visão desse segmento, da minoria, do oprimido. É para isso, porque também não adianta você passar na cota e depois renegar a sua origem, porque você passou e você usufruiu de uma ação afirmativa para que você possa trazer contribuição. Mas não, Teodoro, eu passo nesse troço e aí tem uma cambalhota maluca lá no concurso do CFO, Corpo de Bombeiro Rio de Janeiro de 2021, e eu tava na cota, porque eu sou negro, né? E aí eu não fico na cota. Aspirante Thiago... Meu Deus, acho que é Silva? Já nem lembro, porque é tanto problema, né? E aí o camarada passa na cota e vira ampla concorrência, mas como que pode isso? Ainda tira a vaga do outro lá, o outro rapaz lá, alguma coisa Colodete. Meu Deus, o que é isso, cara? Eu não sou doido não, eu li o troço lá e vi, pô. Tem responsabilidade pra analisar documento, sou advogado, pô. E aí eu vi o que eu não devia, pô. E você quando entra na cota, cara, é pra você ocupar um espaço na República de tomada de decisão para que você traga uma nova forma de interpretar, mas não adianta, porque aí você passa na cota e você pensa o quê? Ah, não, se eu conseguir, é ele que se lasca, é isso. Você vira desembargador, você vira juiz, né, cara? E aí, não foi cota não, Teodoro, foi a caneta. Ok, mesmo que seja, pô, você tá ali para poder, né, fazer as pessoas pensarem de outro modo, mas não adianta, porque você é o primeiro a... Meu Deus, é difícil para mim, cara. Mas enfim, pessoal. E aí você lê aquele livro ali para falar sobre o conselho de justificação, tá? Lê aquele ali. Aí lá ocorre na Bíblia, que todo mundo gosta. E vai ler essa menina. Já falei que a mulher é que vai botar os homens na quadra deles, tá? É a menina. Como se faz um militar? A formação inicial na Academia Militar das Agulhas Negras, de 95 a 2012. Ana Penido. Doutora de verdade, tá, meu camarada? Vai comprar, tá? Compra, deixa seu joelhinho doer, tá? Pra você entender o que essa mulher tá dizendo, tá? Depois vou pro quarto chorar. Pra você entender, tá? Indicação bibliográfica é o que eu mais tenho pra dar, pô. Meu Deus, não faz isso não, Theo. E aí eu brinquei com vocês e falei assim, pessoal, eu vou viver de maná, né? Porque eu não quero mais aceitar novos clientes, tá? Teodoro é pobrinho e limpinho, tá? Não quer não, Teodoro come comidinha baratinha, tá? E o Teodoro é reformado, aposentado. Cara. E é sobre isso, tá? Porque aí eu tenho liberdade, porque eu não tenho esses luxos aí não viajo pra esses lugares. Não, Teodoro é pobrinho, eu prefiro, porque eu tô alimentando meu espírito, porque o corpo aí tá tudo alimentado, né, mas o espírito tá morto já. E aí eu brinquei, né, falei pra vocês que eu vou viver do que eu ganho, eu vou viver do maná, porque eu não tenho mais cliente, eu tenho causas, né. E aí o maná chegou assim, ó. Agradeço aí, tá, meu camarada? Você que fez chegar até mim esse livro, agradeço muito, tá? Que obra linda. Odete, eu acho que é Medewar, não sei falar o nome dela. Coisa mais linda essa mulher escrevendo, cara. Coisa mais linda, cara. E aí, olha que interessante, né? Esse livro chegou às minhas mãos, eu tenho muito a agradecer, tá? A você aí que fez com que esse livro chegasse pra mim, tá? Agradeço muito, tá? É o mesmo camarada que fez esses dois outros, tá? Olha o maná. Esse é maná do Senhor, pô. Isso aqui não tem preço, pô. E eu te garanto, tá, meu caro, que fez esses livros chegar até mim, tá?
gratuitamente, né? Eu vi, peguei, enfim, e é isso, tá? Chegou aqui pra mim e eu vou fazer bom uso deles, tá? Porque através dessa leitura eu vou trazer contribuição para todo mundo. E é isso. Esse outro livro aqui, esse livro de direito administrativo, tá? Vou usar eles. E esse livrinho aqui é Márcio Novaes Cavalcante, Fundamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Cara, esse livro é fantástico, pessoal. Só que ele é velho, né? Isso é muito maneiro. Porque esse livro é de 2001, tá vendo, pessoal? Olha o ano dele, ó, de 2001. Esse livro é muito legal. Porque ele faz toda a construção histórica da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vocês estão lascados. E esse aqui eu não li ainda, tá, camarada? Mas é Najib, eu acho que Saib, né? Filho. Caramba, olha esse livro, pessoal, também muito antigo, tá? Olha esse livro que chegou pra mim. Agradeço muito, tá, meu camarada? Agradeço mesmo. Chegou e eu tô fazendo muito bom uso deles, tá? Esse livro, por exemplo, é de 95, tá vendo, pessoal? Isso é muito maneiro também, cara, porque tu vai ler o livro e a pessoa tá escrevendo nesse momento. Ou seja, ele tá escrevendo antes da Emenda Constitucional 18 de 98, por exemplo. Meu Deus, Theo! Ih, rapaz! E ele fala nessa obra, né? Najib, acho que Saib, filho, ação declaratória de constitucionalidade. Mas o que me chamou a atenção nessa obra foi porque ele cuida, nessa obra, esse doutrinador, ele vai falar sobre a Emenda Constitucional 3 de 93. Caramba! E aí, quando eu peguei para abrir, olha isso, pessoal. Ele fala sobre, no capítulo 1, tá? Capítulo 1, ele vai falar sobre a crise brasileira e a Emenda Constitucional 3 de 93, olha isso. Aí vai dar muito ruim para muita gente, tá? Porque essa obra foi escrita, tá, pessoal? Em 95, ó. Então, ela é anterior a todos os movimentos que foram feitos, tá? Para caber recuperação fiscal e com a recuperação fiscal você abrir o Brasil para o capital estrangeiro e sacanear o servidor público. Vai dar ruim, cara. E é isso, tá? E aí eu vou começar aqui com vocês rapidamente. Mas vamos lá. Então, vamos falar sobre direito fundamental. Teodoro, direito social fundamental, né? O direito fundamental ali social. Você tem o artigo 6º da Constituição Federal. Vamos ler comigo, tá, pessoal? Então, abram aí pra gente começar a falar sobre Previdência, tá? Abram o artigo 6º da Constituição Federal. Lá você vai trazer aqueles direitos sociais que você pode, digamos assim, cobrar do Estado, tá? O Estado é obrigado a te dar o que tá ali, tá? É o Estado que eu digo, a União, o Estado, né, e os municípios. E aí você tem lá no artigo 6º a previsão da Previdência, tá? São direitos sociais, a educação, artigo 6º da Constituição Federal, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social. Paramos aqui, a previdência social. E aí, a previdência, nesse sentido, ela está no tripé da seguridade social. Não temos seguro, tá? Nós temos seguridade, é diferente. É difícil, mas é isso. Então, nesse tripé, para garantir a seguridade social, então até essa lógica de contrapartida do que você contribuiu para que você possa... É isso. Vai estudar, é isso. E aí você tem a seguridade social e ela tem um tripé, qual seja saúde, assistência social e previdência. E esse tripé da seguridade, ele visa garantir, tá? Essa tábua axiológica, né, de interpretação de toda a Constituição Federal, que é a dignidade da pessoa humana na forma como fundamento, artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Tamo juntos. E então você tem... E aí quando a gente vai falar sobre quando a gente vai cuidar, né, sobre direitos sociais, né, como o direito previdenciário, por exemplo, a gente tem que cuidar, por exemplo, de temas que são caros. Por exemplo, a efetividade das normas constitucionais, a cláusula da reserva do possível, o mínimo existencial daquele direito fundamental. Caramba, o traço é gigante, mas você tem que evitar, por exemplo, você tem que ter, né, muito presente na tua ideia, quando você vai falar sobre previdência, a vedação ao retrocesso social. Porque a previdência, né, ela visa garantir, por exemplo, acidente, por exemplo, a pessoa, né, teve ali um infortúnio, né, teve uma doença, ou seja, maternidade, o que esse valor que você paga, né, tá garantindo, né?
Por exemplo, você falar sobre auxílio reclusão, né? Ele está nessa lógica, porque você tem que fazer a junção, né, entre direito previdenciário, por exemplo, e o princípio da intranscendência da pena. Epa, Teodoro, é isso, cara. Porque se o camarada trabalhava, né, tem os critérios, não é qualquer um que recebe auxílio reclusão. Mas se ele trabalhava de carteira assinada, a própria Previdência, ela cobre esse tipo de coisa. Reclusão, pô. Então, os filhos menores, né, eles não podem pagar ali por atitude, né, do pai ali, do pai. Não pode, pô. E é isso, cara. Então você tem que ter auxílio reclusão sim, porque a contribuição previdenciária desse que agora é um condenado da justiça criminal, ele pagou para que ele pudesse, o filho menor ali, né, o seu dependente legal, pudesse usufruir dessa garantia, desse pagamento que ele realizava se trabalhasse de carteira assinada, tá? Para de maluquice. É isso, tá? É isso, coisa que não existe para Força Armada. Teodoro, meu Deus, que estou arrumando, hein? É isso, hein? Já falei, quem tá irritando, Teodoro? Já falei. Eu já falei isso. Militar da Força Armada não tem previdência. Não contribui para a previdência. Ele contribui para a pensão por morte e fundo de saúde. Então, como é que vocês encaixam o auxílio reclusão? Como que encaixa essa morte ficta? Quero entender, cara. Epa, Teodoro, é isso. Responsabilidade, hein? Responsabilidade, vamos ter responsabilidade, pô. Senão fica ruim, tá? E aí você tem que fazer toda essa questão, né? E aí você, por exemplo, tem que ler obras como Conrad, eu acho que é Conrad Hesse, acho que é assim que fala. Quando ele vai cuidar, né, dessa questão da... Eu fiz umas anotações, mas eu não tô fazendo umas anotações, tá? Mas eu acabo nunca conseguindo seguir o que eu escrevo. Mas essa força normativa, né, dos princípios, né, essa força normativa da Constituição Federal, coisa mais linda quando ele fala, né? Tem um professor também, Marcelo Novaes, eu acho que é esse o nome dele, né? Eu comecei a ler sobre constitucionalismo simbólico. Meu Deus, o que é isso? É a crítica, né, cara? Filé, coisa mais linda, pô. Acho que é Marcelo Novaes o nome dele. Que fala sobre essa Constituição simbólica. Não, cara, a Constituição Federal não é um pedaço de papel, não, pô. Conrad Hesse, por exemplo, né? Ele faz essa crítica e contraponto, né, com caramba, acho que é Hans Kelsen, né? Quando ele vai falar sobre essa questão do positivismo jurídico, né? Que loucura é essa, cara? As críticas são lindíssimas, cara. Se você tá pra estudar direito constitucional, coisa mais linda, mas caramba, até isso é difícil, cara. Porque é um direito que a gente pouco estuda. E a gente tem que estudar mais, né? Tem que pegar os cursos lá dos ministros, tá? Alguns ali. Pegar os cursos lá dos ministros, da ministra Carmen Lúcia, eu gosto muito dela, tá? Pegar os cursos lá da ministra Carmen Lúcia, tá? Para os curso pra esse pessoal, porque eu não sou obrigado, então eu não sou obrigado a pegar os cursos lá, tá? Vários cursos. Cara, estudar direito constitucional, que, meu Deus, o que é isso? Você entender, tá? O que eles fizeram com essa questão da recuperação fiscal. É muito sério isso, tá? É muito. E aí, essa questão, né? Dessa questão do positivismo jurídico que causou tanta dor, né? Por exemplo, tudo que foi feito, né, na Alemanha, né, em Hitler, ela foi aprovado ali pelo Congresso lá deles, né? Porque é o positivismo ali jurídico puro, né, cara? Eu me perdoe aí quem estuda, né? Mas eu preciso aproximar os camaradas, então é sobre isso. Mas a defesa, por exemplo, daqueles que praticaram essas atrocidades, né? Foi que eles estavam cumprindo a lei, pô. E aí você surge com essa ideia, né? Dessa força normativa dos princípios. Porque ainda que haja uma alergia como a gente tem no Rio de Janeiro, sacaneando a PM, o bombeiro, servidor público, todo mundo, a gente consegue ir lá e botar eles na quadra deles. É isso. Falar vídeo, tá? Porque Conrad Hesse, ele vai explicar pra gente, né? Essa questão da Constituição, aquela coisa do ser e do dever ser, né? A Constituição, caramba, cara, eu vou fazer umas anotações melhores para poder falar com vocês sobre isso, porque eu acho que é interessante, tá? Eu sei que deve ser difícil para quem tá ouvindo, mas caramba, quando a gente pega essa ideia, né, caramba, você vai longe, tá? Porque você consegue fazer várias interpretações sozinho.
E aí ele fala sobre essa Constituição, acho que é a Constituição jurídica, normativa, jurídica, né, e a Constituição real. Porque a Constituição Federal, ela tem que servir, né, para transformar a nossa realidade. É lindo. Eu sou um apaixonado, né? Eu estudo muito Constituição Federal. E é impressionante como você lê e parece que toda hora você reinventa uma coisa, você aprende outra. Se você falar sobre mutação constitucional, coisa mais linda. E esse núcleo básico dos direitos fundamentais, tá? O mínimo ali existencial, né? Esse núcleo intangível, esse núcleo impenetrável de um direito. E a gente, quando tá falando de previdência, a gente tá falando sobre isso. Doa quem doer, pô. E aí você tem toda essa construção, tá? E aí o que fazer, Teodoro? O que fazer que o militar, cara, ele não pode sindicalizar nem fazer greve. É uma vedação constitucional expressa, né? Você tem a hierarquia e disciplina, essa loucura, né? Esse entendimento falacioso, né? De que é o comando supremo, né? Obediência do discípulo, disciplina ao comando supremo. Mentira. É mentira, não é isso. Essa não é a forma correta, né? De você fazer a interpretação desses princípios da hierarquia e disciplina sob a lógica da Constituição Federal atual. Tem uma obra do professor, eu acho que ele é promotor de justiça, caramba, meu camarada, Adriano Marreiros, eu acho que é esse o nome dele, tá? Quando ele vai falar sobre hierarquia e disciplina, nossa, eu me identifiquei muito com a obra dele. Porque ele vai cuidar dessa questão, né? Acho que é Adriano Alves Marreiros. Quando ele vai falar sobre hierarquia e disciplina, eu acho que ele é promotor. Caramba, que obra linda! Porque ele faz uma ideia bem interessante sobre a Constituição. Por exemplo, eu sou muito crítico, né? Essa minha vibe aí, essa dogmática, essa questão toda minha crítica, é isso. Por exemplo, a professora Silvia Helena Ono, quando ela fala na obra dela sobre hierarquia e disciplina, quando ela vai falar sobre soberania, eu discordo de muita coisa. Mas eu respeito. A parte inicial do livro, quando ela fala sobre tributo de sangue, eu discordo, pô. E eu vou na obra da minha querida professora e advogada, né, e faço as minhas críticas ali. Discordo dessa lógica, dessa ideia do que seja soberania. Né? Eu tenho uma lógica, eu tenho um entendimento diferente, mas eu respeito. E ali, outros capítulos do livro eu gosto muito e concordo mais. Sempre tenho alguma crítica para fazer, né? Mas é isso. Então você lê a obra e você faz as suas críticas, cara, mas críticas construtivas que possam trazer aí benefícios para nós, né? E não simplesmente para chegar ali e fazer a crítica negativa. Não funciona assim, pô. Não funciona assim. Por exemplo, tem um professor, né, já falecido, Miguel Lanzelotti Baldez, tá? Eu comprei uma obra dele, pessoal, Pelos Caminhos da Justiça e da Solidariedade. Caramba, vai falar sobre auxílio moradia. Meu Deus, Teodoro, para falar vídeo dela. Meu Deus, Teodoro, vai dar ruim pra gente, Teodoro. Rapaz, o que é isso, tá? Vou falar sobre moradia. Vamos pegar essa obra ali pra ler, mas é grande pra caramba, né? Meu Deus, o que é isso? Desesperado. É muita coisa pra Teodoro ler, tá? Me ajuda aí, cara. O camarada ainda faz o maná aqui, ó. Eu fico desesperado, cara. Fico desesperado, tá? Mas olha essa obra toda aqui, eu não consegui ler tudo não, tá? Porque essa obra aqui é que eu vou falar sobre essa sacanagem aí do auxílio moradia, tá? Porque é o único que tem que ter, pô. É o policial e o bombeiro, porque tá misturado, a confusão danada, né? Por enquanto precisa, tá? Mas é isso. E aí o militar, né? Você tem toda essa lógica. O cara não pode fazer greve, não pode sindicalizar, tem essa loucura da hierarquia e disciplina, né? Você vai falar de habeas corpus, cara? Que loucura, pô. Habeas corpus, você não impetra se você seguir a lei, tá? Porque não tem nem processo no Rio de Janeiro, cara. Processo administrativo não existe, procedimento não tem nada, cara. E você faz aí conselho, expulsa todo mundo, meu Deus, o que é isso? Lê esse livro aí, ó, justificação, tá? Pra você entender conselho de justificação, tem que acabar com isso, tá? Tem que acabar com isso, cara. Meu Deus, o que é isso? E aí, me perdi, né? O Conrad Hess, ele vai falar sobre essa questão, né? De você ter, então, a Constituição normativa, né? O dever ser, né? E o ser, né? Que é a Constituição real, que reflete ali, né? Os desejos, né, cara? Eu acho linda essa forma de entender a Constituição, o desejo da Constituição. Cara, coisa linda. E ela precisa ser capaz de modificar a nossa realidade. E nós temos uma situação gravíssima, porque eles falam sobre normas programáticas. Que sacanagem, né? É um absurdo, cara.
como se, por exemplo, os direitos previstos no artigo 6º da Constituição fossem apenas programas, né? Que o governador, por exemplo, do estado, né? Levando em consideração ali a discricionariedade, né? Conveniência e oportunidade da administração, né? A reserva do possível, né? Não, é falta de vergonha na cara, porque o que tá ali, artigo 6º é direito, cara, então não tem essa, pô. E onde tá a Previdência? Artigo 6º. E aí eu vou começar a falar especificamente sobre isso. Essa obra, por exemplo, da professora Odete, acho que é Medawar, nossa, coisa linda, eu fico assim, de verdade. Ela, quando vai falar sobre aposentadoria, né, ela faz uma construção, mas é difícil, até para você que não entende, ler. Porque ela na página 302, olha como é que tá todo marcadinho, pessoal. Marquei a obra toda já, porque eu já estudei essa parte, tá vendo? Ela aqui nessa obra, ela vai começar a fazer a construção constitucional da aposentadoria e pensão. E aí ela começa a fazer toda a construção e vai citar as emendas, as famigeradas emendas constitucionais. Porque são elas que destroem o direito do servidor, mas não pode. Porque esse não foi o projeto original da Constituição Federal. E aí, como que a gente faz para resolver isso, Teodoro? A gente sacaneia, pô. Esse livro aqui, por exemplo, é muito interessante, tá, pessoal? Recuperação fiscal. Aí você vai falar sobre os fundamentos da lei de recuperação fiscal. Teodoro, você estava falando de questão de aposentadoria e previdência e você vem para recuperação fiscal. O que isso tem a ver? Tudo. Muito triste dizer isso aí, cara. Servidores públicos, militares e toda a galera do país inteiro, senta aí para ver teu camarada Teodoro aqui, tá? Porque, caramba, essa obra, ela é, assim, interessantíssima, tá? Essa obra é interessantíssima, tá? E aí, ele faz aqui, né, ele vai fazer aqui a explicação, né, sobre essa questão da lei de recuperação fiscal. E aí ele começa a falar sobre essa necessidade dos países, né, terem uma moeda única para que possa, de algum modo, permitir... Professor doutrinador, me perdoe, tá? Mas essa foi a forma como eu entendi, tá? Posso estar puxando a sardinha aqui pro lado da bombeirada da policiada no Rio de Janeiro, tá? Mas me desculpa aí. Mas é isso, tá? Sua obra é linda, parabéns, tá? Eu li inteira e já tô lendo pela segunda vez, tá? Porque o Teodoro é dedicado, tá, prof? Prof! Prof! Quero ler tudo teu, hein, cara? Meu camarada, quero ler tudo teu, advogado. Quero ler tudo, tá? Ficou ruim pra mim, porque o dia só tem poucas horas, né? Pra mim é pouca, é. E aí eu li essa obra dele, né? E ele vai começar a fazer um comparativo. Cara, é surreal ver isso. E aí você tem essa necessidade, né, da criação de uma moeda única para poder ajudar ali a fazer, né, tanto essas relações do comércio e tudo mais. Mas o que isso tem a ver com o Rio de Janeiro? O que isso tem a ver com São Paulo? O que isso tem a ver com o Brasil? É como se eles tivessem transplantado essa ideia, né, essa ideia do lançamento do euro, né, dessa moeda única desses países, né, a mesma lógica na Federação Moeda Única Brasil. Rapaz, o que é isso? Loucura isso, cara. E aí você tem, né, o plano de estabilidade. Vou fazer um vídeo específico para vocês, tá? Mas é basicamente isso. E aí você tem, né, como é que você faz o controle. Mas no Rio de Janeiro, no Brasil, por exemplo, surge a necessidade da lei complementar. Por quê? Porque os governadores, prefeitos, enfim, não faziam ali a prestação de contas adequada, o aporte ali do orçamento para o cumprimento das políticas públicas, né, por intermédio das transferências automáticas. Caramba, cara, é o que eu falei para vocês. É só olhar a Constituição Federal, quando ela vai cuidar, por exemplo, né, dessas transferências automáticas. Cara, o que eles fizeram é um absurdo. Despedaçaram a Constituição Federal. Doa quem doer, cara. Vai mentir para outro, pô. E aí, se vocês olharem, por exemplo, tá? Faça esse exercício, cara. Senta, deixa o teu joelhinho doer e vai pro quarto chorar, pô. Porque a direita e a esquerda sacaneiam a gente. Acabou com isso, pô. Tem que quebrar essas emendas constitucionais e devolver todos os nossos direitos, tá? Falar sobre medida provisória de 2001, meu Deus, cuidado com isso, cara. Vocês têm que sentar para resolver, tá? Porque o que vocês fizeram conosco é um absurdo, pô. Emendas constitucionais, tá? E a própria medida provisória em 2001 tem que ser quebrada imediatamente, pô. Voltar ao estado anterior, doa quem doer, pô. Porque é inconstitucional, cara. Como é que você muda, né? Fala sobre remuneração. Mentira!
A Lei 13.954, por exemplo, já falei, né? Ela não cuida só de remuneração, enfim, ela cuida de organização, preparo e emprego. Tem que ser lei complementar. Astuto. Eu não faço não, cara. Cara, os caras estudam pra sacanear e quem tá vendo também pode, não faz nada e toca o baile, Teodoro. E essa parada aí, pô, é isso, cara. E aí você tem as alterações, por exemplo, avaliem, tá? Avaliem a Constituição Federal. Quando ela vai cuidar, por exemplo, inicia ali o título 6, né? Da tributação e do orçamento. Faz o teu corre e lê. Leia, né? Do artigo 145 em diante para você entender o que eles fizeram. E aí você tem aqui dentro dessa parte da Constituição, sensível pra caramba, você tem ali essa possibilidade, né, de transferência, a possibilidade não, a determinação constitucional, tá, de transferência. Por exemplo, você arrecadou ICMS, tem ali um percentual que você tem que transferir para o município, imposto estadual, mas você transfere parte daqueles veículos, né, a arrecadação daqueles veículos que estão ali naquela... Caramba! E isso é para quê? A Constituição, quando traz essa transferência automática entre os entes, né? Então da União para os estados, do estado para o município, você tem essa divisão, porque o teu objetivo de arrecadar é garantir o cumprimento da própria Constituição no contexto ali, a garantia do melhor interesse, direitos e garantias fundamentais do cidadão brasileiro. E é isso. Mas aí não, Teodoro, o que a gente faz? A gente quer abrir o mercado para o capital estrangeiro. E aí a gente começa a fazer esse desmonte dessa parte fundamental da Constituição. Porque se eu tenho na minha cabeça a ideia de que eu vou começar a implementar uma lógica neoliberal, você que se vire, você que se lasque, paga a escola do teu filho, você tenha teu plano de saúde, tá? E compre sua arma. É isso, cara. Eu não preciso ter preocupação de como que eu vou, né, buscar, por intermédio da tributação, né, obtenção de recursos para fazer frente às despesas com políticas públicas. Doa a quem doer, meu caro. É assim que funciona. E aí você tem, né, a Emenda Constitucional 3 de 93, e você tem uma outra, eu acho que é de 95, e aí começa toda essa sacanagem com a agente servidor. Por quê? Porque se vocês lerem essa obra, vocês vão ver, né, que uma das formas de você, teoricamente, né, enxugar a máquina administrativa, os gastos públicos, é fazendo o quê, pessoal? Meu Deus, o que é isso? E aqui é uma parte muito interessante. Ele vai falar, né, sobre esses sistemas automáticos de transferência de fiscal, né, de um ente para o outro. E ele vai falar da forma como você faz para poder colocar as contas em dia. Eita, Teodoro, E como que você faz para colocar as contas em dia? Você faz a flexibilização ali dos salários. Como que você faz isso? E se eu tenho, por exemplo, né, um sindicato forte, né, ele vai ter condição de fazer a discussão com o governo e não permitir que sacaneie o servidor público. Mas se eu, por exemplo, não torno mais obrigatório, né, aquela contribuição ali anual, obrigatória, né, é a forma que eu tenho. Faz com os sindicatos, né, a mesma lógica que eles fazem aí quando eles estão combatendo o crime organizado, né? Porque eles vão secar ali a fonte de recursos. É assim que foi feito com os sindicatos no Brasil. Basta que você tenha compromisso, cara, ao invés de querer ficar chateadinho comigo porque toda hora tá falando, vai estudar, tá? É isso, eu falo para qualquer um, tá? É só estudar. Se você acessar, tá, a Constituição Federal, quando ela vai falar, por exemplo, dos órgãos da Justiça do Trabalho, eu quero que vocês leiam, tá? Vamos ter responsabilidade, cara. Não adianta querer ficar chateadinho com ciúminho, não. Vamos estudar, vai dar muito ruim, pô. A advocacia tá aqui pra isso, cara. É sobre isso. Quero que vocês acessem lá a parte que fala sobre poder judiciário, tá? Teodoro. Cara. Acessa aí, tá? E vamos trazer contribuição para a população. É hora da advocacia fazer a trincheira. Eu quero ver passar, não passa, porque a advocacia tá aqui pra isso. É isso. Eu tô me doando e é isso, pessoal. Se você entrar lá na Constituição Federal, na parte que vai cuidar sobre a Justiça do Trabalho, vocês vão ver o que eles fizeram. Isso aqui é um absurdo, cara. Porque você mexe numa parte sensível da Constituição Federal, pô. Que isso, Teodoro? Cara, eu vou fragilizar, né, a Justiça do Trabalho.
Porque esse ativismo judicial, por exemplo, para garantir políticas públicas, cara, mas aí eu vou lá e mexo justamente na parte que fala sobre a justiça do trabalho, cara. Olha lá, ó, 111, vai lá olhar, senta aí e vai chorar, pô. 111, ó, foi alterado em 99, tá? Pela emenda constitucional 24 de 99, inciso 3, tá? Do artigo 111 da Constituição Federal. Vai ver o que eles fizeram. Falava sobre as juntas de conciliação e julgamento. Só que entenda, a Constituição Federal, tá? Ela tá toda organizadinha, cara. Então você muda um artigo, mas não muda o outro. E aí você bagunça tudo. A exemplo, né? Quando você vai falar sobre plebiscito, sobre referendo, Teodoro é chato, Teodoro estuda, pô. Cara. Vai lá no 14 da Constituição Federal. É isso. Por mais advogados que tenham esse desejo de estudar a Constituição Federal. Artigo 14, tá? Quando vai falar sobre plebiscito, referendo e iniciativa popular. E aí eu quero que vocês observem o que eles fizeram em 97, tá? Observem lá, ó. Era inelegível, tá? A Constituição Federal não trouxe a possibilidade de reeleição de presidente, governador e prefeito. Por quê? Para não ter o que o Cláudio Castro tá fazendo aí. Pegou o Thiago Pampolha, colocou no Tribunal de Contas e já tá pegando o outro chegado lá, que é o Rodrigo Bacelar. E pra não ter isso aqui, ó. É isso. A Constituição Federal diz, artigo 14, parágrafo 5º. São inelegíveis para os cargos, para os mesmos cargos. Inelegível. É 4 anos e sai fora daí, cara. Não tem reeleição não, pô. É isso, pô. São inelegíveis para o mesmo cargo no período subsequente o presidente da República, governador do Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído nos 6 meses anteriores ao pleito. Ao que eles fazem? 97, ó. Emenda Constitucional 16. Cara, uma emenda. A Constituição diz que não pode, é inelegível. Não tem reeleição. A gente resolve. Vá lá ver o que eles fizeram. Teodoro, Parágrafo 5º alterado por uma emenda constitucional e ninguém faz nada. Ninguém faz nada, cara. A emenda manda mais do que o poder constituinte originário. O presidente da República mudou. Olha como já mudou, cara. 97, pô. O presidente da República, o governador do Estado, o Distrito Federal, o prefeito, e quem os houver sucedido ou substituído no curso do mandato poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Caramba, a Constituição diz que não era pra fazer isso, pô. É o filho que era mandar na mãe, pô. Tá mandando pra caramba. Olhem o parágrafo 8º, cara. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Então, quem é alistável? Para ser alistável, maior de 18 anos, está na Constituição também, no artigo 14. E elegível? Elegível, Teodoro? Elegível? Para ser elegível, você tem que cumprir esses quesitos aqui, tá? O alistamento eleitoral e o voto são, aí vai dizer, são condições para ser eleito. E é a mesma condição para ser secretário de Estado. Teodoro, não pode. Se é militar de serviço ativo, não pode ser secretário de Estado. O que fazer, Tribunal de Contas? O que fazer, MP? Eu não sei, cara. Pedir ajuda dos universitários tá pesado pra mim, pô. Cheguei agora, pessoal. São condições de elegibilidade na forma da lei. Nacionalidade brasileira. Pleno exercício dos direitos políticos. Para que você possa ser elegível, tá? Ou militares aí? Ninguém tá vendo, Teodoro só caiu. Artigo 8º, tá? Artigo 14, parágrafo 8º da Constituição Federal. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Se contar menos de 10 anos de serviço, deve afastar-se da atividade. Se contar mais de 10 anos, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, agrega... Olha isso, cara. E se eleito, né? No ato de... Passará automaticamente, tá? No ato de diplomação para inatividade. Tá acumulando cargo, tá? Como comandante-geral e como secretário de Defesa Civil. Como é que pode isso? Também não sei.
E o Teodoro aqui que é doidão, é. Leiam o parágrafo 9º, cara, do artigo 14, olha o que eles fizeram. E é isso, cara, não tem jeito. Quer ficar pior pra você, cara? Teodoro, é isso. Eles fazem concentração de poder, cara. Porque quando você tem essa lógica, né, de seguir essa ideia do euro, e você tem essa questão toda de movimentar os países, né, para você ter uma única moeda única, euro, né, a zona do euro, você cede um pouco da sua soberania. Cara, como que você faz isso? Você cede um pouco da sua soberania, né, para que você possa participar dessa zona de moeda única. Então, esses países vão passar a usar só o euro. Mas como que você faz isso em uma federação? E aí o que acontece? Vocês dão poder mais do que deveria, a Constituição não permitiu isso. Você dá poder, você centraliza o poder na União. É isso que acontece. E se você ler a Constituição Federal, você vai ver esse movimento, né, de concentração de poder nesse poder central da União. Não pode, pô. Porque aí dá o Messias aí que é golpe, pô. E é isso, cara, não pode. Você falar, por exemplo, de previdência, né, cara? A Constituição Federal não trouxe essa previsão pra gente, servidor público e militar. Me diz aí onde tá. Não trouxe, pô. E o que fazer com isso? O que fazer com isso? A Constituição ela foi toda arrumada. Previdência social é regime geral de previdência, não para servidor público. E o que fazer com isso? Você concentra poder na mão da União, né? E aí eles sabem que a competência ali concorrente, né, para legislar sobre previdência e eu acho que questões ali de saúde, concorrente, né? E aí o que eles fazem, né? Como você não pode usar aquele artigo, né? Vamos junto, pô. Vai mentir para outro, vai ficar muito ruim. E eu tenho muita responsabilidade, tá, pessoal? Porque eu vejo ali os movimentos, enfim, o militar fica um pouco inflamado, isso me preocupa. Me preocupa não é do ser bobo, eu prefiro ser bobo e ter responsabilidade e fazer o que é certo. Eu prefiro, eu prefiro, comer angu, tá? É anguzinho, comida baratinha, Teodoro É isso, tá? Minha avó me ensinou, E não adianta fazer. Já falei, tá, pessoal? O Teodoro gosta muito desse negócio de investigação, tá? E falei pra vocês da mocinha que veio pra poder tirar o negócio aí da porta do vizinho, enfim, né? E é o seguinte, você percebe, né? Porque o olhar do militar é diferente, né? A mesma coisa o policial civil, né? Pode ser uma militar ou uma policial civil, por quê? Porque é o comportamento, é o gestual, né? É o comportamento aí, a forma de se expressar, né? O corpo fala, né? E eu tô atento a isso. Então, figura de autoridade, são pessoas que não gostam de ser confrontadas, né? Policial civil do mesmo modo. E é isso, pô. E eu percebo as coisas, né? E aí é muito simples. O Teodoro, a gente já tá vendo que o Teodoro... Então fica a dica aqui pra não passar vergonha, tá? Que inferno esse advogado. Vou fazer o seguinte. A gente sabe que o Teodoro é bombeiro, né? Que o Teodoro estudou muito tempo pra ser defensor público. E aí a gente não consegue combater o que o Teodoro tá dizendo. Fica a dica, tá? Eu já percebi. A gente não consegue combater o que o Teodoro tá falando. Porque a gente, juridicamente, tem que concordar que esse cara chato, né? Tem razão em tudo que tá dizendo. Mas como que a gente faz, né? Porque existe nessas técnicas de persuasão, né? Vai estudar, hein, cara? Teodoro estuda, tá? Você tem esse princípio da coerência, tá? Princípio da coerência. E aí, quando você cria uma tese, né? E você tem certeza do que você fala, por exemplo, a questão da GRAM, a questão da contribuição do inativo, prolabore faciendo, todas essas sacanagens, você tem um princípio, né, da coerência. Para dizer o seguinte, uma vez que eu tomo uma decisão e que eu defendo uma posição, eu não posso voltar atrás. Teodoro, E o que fazer, né, se eu sei que o opositor ele tem razão, mas pelo princípio da coerência eu não posso voltar atrás? Eu vou tentar deslegitimar, né, e causar ali uma instabilidade naquele que está falando do Teodoro, através eu faço a pessoa perder confiança em mim. As pessoas perderem a confiança no que eu falo. Como que eu faço isso? O Teodoro gosta de bandido, o Teodoro defende bandido. É isso. É desse modo que
as pessoas conseguem desacreditar aquilo que eu digo, ou seja, plantar uma dúvida naquilo que eu estou dizendo para vocês. É a forma que tem. E aí eu vejo o secretário de Segurança Pública ir pro podcast para falar que ele vai caçar os ratos. Caramba, por que faz isso, né? Eu, Teodoro, não vou me manifestar, porque tem muita gente para se manifestar. Mas é um absurdo. E eu não vou dizer aqui, né, aquilo que seria usado contra mim. Não vou dizer. Porque, olha lá, tá vendo? Ó, defende bandido. Não. É isso, cara. E o que eu deveria ver do MP, por exemplo, da Defensoria Pública, da própria UABRJ? Olha, funciona assim, camarada. Para você dizer que vai caçar rato, né? O rato você não bota na gaiola, né? O rato você mata. Fica a dica, o rato você mata. Teodoro é. Só que ratos, preste atenção em mim. Fica aqui com o doutor Teodoro. Ratos, eles estão onde tem sujeira. E existe sujeira material, física ali, né? Porque a própria colúrbio não consegue subir para buscar o lixo, né? E a pessoa em situação ali que vive na comunidade aí, né? Tem realmente o lixo físico, ou seja, o saco de lixo que fica ali acaba atraindo esses animais, né? Os ratos. Mas existe a sujeira moral. Cara. A sujeira intelectual, né? Quando você usa o teu conhecimento pro mal, né? Para causar a morte de pessoas, sabendo o que você está fazendo. Então, onde tem sujeira, independente se física ou se intelectual, né? E no sentido figurado, o rato vai estar. É por isso que eu falei que a gente tem que rever essa lógica. Porque tem muito gabinete aí que a gente precisa, de fato, ali fazer uma dedetização, né? E caçar, de fato, os ratos. Fica a dica, tá? Doutor Ué. E eu, particularmente, vejo esse tipo de fala, eu fico muito preocupado, né? Porque, por exemplo, eu vi o podcast, né? Pra não passar, tá? Eu vi o podcast. E o Teodoro, infelizmente, vocês não estão acostumados. Porque é muito difícil você ver, né, advogado especialista. Em direito militar é difícil. Cara, é difícil. É difícil. E aí eu, Teodoro, avalio tudo, tá? Então eu, por exemplo, ver o comandante-geral da PM, né, num podcast com 3 militares. Um oficial, acho que de baixa patente, eu não sei se era um intermediário, eu acho que é um capitão, um tenente. E 2 praças, tá? O comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro fardado. E os outros 3 militares paisano. Isso é inadmissível. Eu estudo direito militar e tem que seguir o que a lei militar manda. Não pode ser isso. Teodoro não pode, porque essas flexibilizações é que estão causando esse tipo de coisa. Não pode. O fardamento do comandante-geral, um absurdo, porque o fardamento do militar é prerrogativa prevista no Estatuto da Polícia Militar. Então não pode ser feito, modificado, criado, senão por lei complementar. Teodoro, não pode. E não pode ter uma manicaca, meu Deus comando, o que é isso? Eu espero de verdade que eu seja ouvido, tá? Eu espero que eu seja ouvido. Não pode ter uma manicaca escrito secretário de Estado de Polícia Militar. Não pode. Aquilo é uma ofensa gravíssima. Comandante da Polícia Militar não pode ir pro diálogo com... Não pode. A autoridade máxima não pode ter esse diálogo. Não pode. Mas Teodoro, o que fazer? Também não poderia ir paisano. Por quê? Porque vai paisano, vai como secretário. E o secretário não faz a administração e o comando da Polícia Militar. Quem comanda a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é o comandante-geral. Então vocês entendem a minha situação? É essa, pô. Não pode. Comandante da PM não pode estar ali. Não pode. E aí, meus caros, fica muito difícil pra mim, tá? Porque o Teodoro aqui é o seguinte, ó. Eu já falei, tá, pessoal? O advogado funciona assim. A gente olha os dois lados, tá? Então, por exemplo, se eu tô do lado de cá, eu vou te defender. Vou falar, peraí, cara, o policial não sai de casa pra matar pessoas. O que é isso? Eu vi no mesmo podcast ali, acho que foi no Fala Guerreiro. Eu vi um policial do Bob falando isso. Ele emocionado, né? Porque o filhinho dele pequeno indo pra escola, eu acho que foi isso. E aí ele muito chateado, né? Porque o promotor de justiça acusando esse policial, né? De que ele sai de casa com a intenção de matar. E na mesma hora eu defendi. Não funciona assim, cara. Que loucura é essa? Mas aí eu vejo nos podcasts, né? Um monte de fala, um monte de papo torto, pô. E aí fica difícil de defender, hein, polícia. Fica ruim, cara. Porque eu, por exemplo, se eu tô do outro lado e eu vejo, por exemplo, esses militares que ficam ali falando, bandido, não sei o que lá. Se você se envolve numa ocorrência policial com morte, e eu vou advogar pra pessoa que morreu, a primeira coisa que eu faço é pegar teu próprio podcast.
Fica a dica, hein, camarada. A primeira coisa que eu faço é pegar o teu podcast pra dizer, aqui, excelência, ó. Olha como ele pensa. Que é isso, meu cara? Aí fica ruim de te defender, pô. Rapa fora disso aí, cara. Cara, você tá ficando numa situação difícil. Porque eu tô advogando aqui, né, cara? Sou contratado ali pra fazer uma defesa. Eu não vou ser porque eu não quero mais, tá, pessoal? Acabou isso, eu quero só doutrina e quero ver quem vai me pagar. E é isso, tá? Ações coletivas eu quero ver quem vai me pagar. É isso. Não posso ficar sem ser remunerado, tá? O maná é importante, tá? Mas o maná não bota comida, nem paga um montão de medicação que o Teodoro usa não, tá? É isso, não. Então tem que me pagar. Mas, caramba, cara, eu pego o teu podcast, pô. Você falando ali que porque... Aí eu vi o cara que eu até via, mas nem tô vendo mais, né? Porque eu vi tanta coisa ali que eu falei, caramba, cara, que coisa triste. Não, porque a gente encurrala e deixa eles um tempo, os bandidos, deixa encurralado, né? E aí, pra ver, vai morrer ali. Rapaz, o que você tá arrumando, cara? Mas o próprio secretário vai pro podcast pra falar que vai matar rato, vai caçar rato. Meu Deus, o que é isso, gente? Não, vai cumprir mandado de prisão. Vai cumprir mandado de prisão. Mas é difícil, né, Teodoro? Cara. E é muita gente aí, tá? Porque é vergonha pra MP, ver MP, Defensoria, todo mundo aí, pô. Ver o secretário falar que vai sair pra caçar rato. Que loucura é essa, cara? Não, não pode não, pô. E aí, a pessoa que morre nessa hora que tiver caçando os ratos é efeito colateral, né? É letalidade policial, efeito colateral. É essa parada aí, pô. Então eu já espero, né? A pessoa espera que eu fale esse tipo de coisa. E não funciona assim, tá? Não funciona assim. Então, o rato tá onde tem sujeira. É isso. E aí você tem essa questão, né, da recuperação fiscal, né? Como surge isso? Surge como uma forma, né? O professor explica pra gente aqui. Como uma forma de você tentar, né, moralizar o orçamento público. Mas aí você concentra poder na União e você viola a Constituição Federal. Você estabelece, por exemplo, critérios, né, para transferência automática, né? Você cria transferências voluntárias. Meu Deus, Teodoro, é isso, cara. E você sugestiona os estados, a União. Teodoro, mas ninguém reclama, sim. Ninguém reclama, inclusive a Procuradoria do Estado, que deve defender os direitos do Estado em juízo. E não permitir que esse tipo de coisa aqui aconteça. Teodoro, Porque cadê a autonomia, né, dos entes federativos? Vamos ler o artigo 18 da Constituição Federal, que vocês vão entender o que o Teodoro está dizendo. Então o governo federal não pode fazer o que está fazendo. A organização política, artigo 18, a organização política administrativa da República Federativa compreende, do Brasil, né, a União, Estados, Distritos autônomos, nos termos desta Constituição. Quando você faz essa concentração de poder, cara, você bagunça toda a Constituição Federal. E o que é a Lei de Recuperação Fiscal? É um absurdo. A própria essência dela, para mim, eu entendo como algo teratológico. Porque ela traz... E aí, como que você faz? Ó, o professor explica, tá? Como que você faz, né? Teoricamente, para poder organizar as contas. Você faz a flexibilização do salário. Teodoro, mas como que eu faço isso se eu tenho um sindicato forte? Cara, porque, de novo, a esquerda e a direita sacaneando a gente. E aí você tem que matar o sindicato para que você possa conseguir atingir, por exemplo, o servidor público ou o trabalhador comum. É isso, cara. E aí você tem, por exemplo, essa migração de mão de obra, né? Então, como que são as formas que você faz para você manter as contas públicas em ordem? Que loucura é essa, pô? Que é isso, cara? Que falsidade é essa aí, cara? Para de maluquice, pô. É sobre isso que eles estão fazendo com a gente. O professor explica aqui, pô. Só que aí a minha ideia, né, cara, como estudo de direito constitucional, direito administrativo militar, enfim, né, eu tenho esse foco no direito militar, eu pego essa obra, faço uma maluquice assim, faço uma mistura assim e saio o que eu vou mostrar pra vocês. E eu espero que seja útil pra todos, tá? E aí você tem, a primeira coisa que você faz ali, né, é fazer essa flexibilização, né, essa flexibilidade de salário, né, e mobilidade de mão de obra. Ou seja, você, por exemplo, né, você não tem emprego no Nordeste, né, e você pode fazer isso de uma forma superficial também. Porque aí você é obrigado a migrar do teu estado para São Paulo, por exemplo. É isso, camarada. Caramba.
É muita informação, né, cara? É isso, é. E o servidor é um problema. E quando você vê esse tipo de coisa acontecer com o servidor público, como aconteceu com o militar da Força Armada, tá? É escadinha. Como aconteceu com o militar da Força Armada, por exemplo, essa legislação aqui, ó, Lei 9.709, tá? 9.709 de 18 de novembro de 98. Essa legislação aqui, ela vai falar sobre a regulamentação, né, dos incisos 1º, 2º e 3º do artigo 14, que seria plebiscito, referendo e iniciativa popular. Só que se você ler a legislação, você vai entender, ela foi feita em 98. Ela foi feita basicamente para consertar um problema gravíssimo que aconteceu. Porque você tem essa criação absurda de municípios, né? Você cria vários municípios. Caramba, cara, essa fusão de estados e a questão dos territórios federais, né? Caramba, Teodoro, é isso, tá? E aí, por exemplo, o professor fala ali, né, que a União, ela continuou, aí ele faz ali e explica, né, que a União continuou ali sendo responsável pela Previdência Social, e, por exemplo, escolas federais e o pagamento de hospitais federais e servidores federais, e eu fiquei lascado por isso. Não, mas não é por isso. É porque eles abriram capital para o capital estrangeiro, né? Acabaram com as empresas nacionais, né? Por exemplo, se você for olhar, eu acho que o artigo 18 mesmo. Leiam o artigo 18 e o que a emenda constitucional 15 de 96 fez no parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal. Quando você abre a Constituição, você vai ver o que era e o que virou. Rapaz, o que é isso? Entende? É muito difícil para mim. Você lê, por exemplo, né, bens da União. Bens da União. Leia a alteração que foi feita no artigo 20, inciso 4º da Constituição, pela Emenda Constitucional 46 de 2005. Muda, tá? Emenda Constitucional 102 de 2019. Olha essa emenda. 102 de 2019 alterou o parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição, falando sobre petróleo e gás. Teodoro, caramba! Caramba, o que é isso? Era assim, pessoal. Artigo 20, parágrafo 1º. É assegurada, nos termos da lei, aos estados, não era a União. É assegurado, nos termos da lei, aos estados, ao Distrito Federal e municípios, bem como a órgão não é pessoa jurídica, tá? É difícil esse entendimento, né? Mas é isso, cara. Essa é a base de tudo. Bem como a órgãos da administração direta da União, órgãos da União e não a pessoa, né? Teodoro, e aí é sentar e meditar sobre quais são as implicações dessa alteração. É assegurado, né, participação no resultado da exploração do petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e outros recursos minerais, e aí vejam o que eles fizeram em 2019. É muito triste ver isso, cara. Muito mesmo, tá? Por exemplo, você tem aqui no artigo... Por exemplo, no artigo 21 da Constituição, tá? Artigo 21 vai falar: compete à União. Eles criaram um inciso aqui. Inciso 26. Compete à União. Emenda Constitucional 115 de 2022. Colônias de Brasília. Brasil inteiro, colônia do Brasília e a União. Organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais nos termos da lei. Mentira. Isso aqui é para invadir aí. Olha que interessante, ó. Queria muito que vocês lessem também, tá? Artigo 21 da Constituição Federal. Leiam, tá? A alteração introduzida no artigo 21, inciso 23, tá? Quando vai falar sobre radioisótopos. Caramba, cara! Qual é a implicação que isso aqui tem para a agricultura? Porque eu leio essas coisas, eu fico, né? E em relação ao servidor público é isso. Como é que você faz? Você tem que flexibilizar salário, né?
E a pessoa precisa entender que o servidor público ele entrega a promessa da Constituição, entrega as políticas públicas. E ele tem que ter estabilidade e fica aqui comigo, tá? Não foi nada arrancado. E a gente pode rever tudo. A mesma coisa no respeitante à Força Armada, tá? Medida provisória em 2001, ela não existe. É um absurdo. Foram feitas diversas alterações na Constituição para que pudesse ser feita a medida provisória. Só que nós vimos a última situação que aconteceu em relação a essa tentativa de golpe, e isso precisa ser resolvido aí pelos inteligentes aí do direito, né? Que o Teodoro é só advogado, tá? Mas tem muita gente aí que pode pegar tudo que eu tô falando aqui e resolver essa pataquada desses homens, tá? É isso. Observem, por exemplo, o artigo 24 da Constituição, para falar de Previdência. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Leiam o inciso 12. Previdência Social, Proteção e Defesa da Saúde. E aí, Teodoro, e aí que a gente tem que dar um jeito de resolver esse negócio aí, cara. O que a gente faz? A gente vai lá no 22, inciso 21. 22, inciso 21, muda a Constituição para estabelecer, né, que a União vai legislar sobre normas gerais, né, de inatividade, pensão. Caramba, meu camarada. E aí o que você faz? Você altera a Constituição, inatividade, né, e pensões. Você cria a Lei 13.954 de 2019, invade o Decreto 6769, para você conseguir, no artigo 24, criar toda essa sacanagem no Rio de Janeiro. Só que não pode, porque o Decreto 6769, né, a única base legal de existência é o AI-5. Meu Deus, é muito triste ouvir isso, né, cara? Hoje. Caramba, agosto de 2025, muito triste ver isso, né? 15 de agosto, caramba, Teodoro, para falar vídeo, então. É isso. Mas é isso que aconteceu. E aí, o decreto 6769 não existe, porque o único fundamento de validade dele era o AI-5. E aí você ainda tem na Constituição de 69 a previsão lá do artigo 13, parágrafo 4º, que vai dizer que o militar não pode ganhar mais, militar dos estados, né? Não pode ter ali mais direitos que o militar da União. Caramba, o que é isso? Mas a Constituição não traz essa previsão. Mas a gente ignora tudo isso e a gente cria no Rio de Janeiro a Lei 9.537 de 2021. Na União, a mesma Lei 13.954, né, sacaneia todos os militares da União. E todas as sacanagens com servidores públicos. E o que fazer com isso, Adoro? Botar cada um na sua quadra, tá? Mas é isso, pessoal, tem que juntar. Aí quando você vai falar sobre plebiscito, por exemplo, essa lei, né, ela vem porque você tem essa desmembração, fusão. O objetivo é esse, pô. E aí você vai dizer, né, que você tem a lei de recuperação fiscal, teoricamente, para poder fazer um controle melhor do dinheiro público. Mentira. Porque aí, a pretexto de fazer isso, você traz diversas limitações, né? Você impõe limitações, né, na autonomia dos estados todos do país com essa lei de responsabilidade fiscal que quase deu no golpe em 2020 e pouco. É isso. Você vai falar sobre plebiscito, por exemplo, e referendo, né? Caramba, que loucura você falar sobre isso. A iniciativa popular, por exemplo, para a lei, né? Aí eu li aqui, muito interessante, né, que vai dizer essa legislação que eu citei para vocês, que fala sobre plebiscito, né? Muito interessante falar sobre isso. Vai dizer assim, ó, o projeto de lei, artigo 13, né, é como se a gente não sabe fazer lei, né, e aí o projeto de iniciativa popular, né, artigo 13, parágrafo 2º, o projeto de iniciativa popular não poderá ser rejeitado por vício de forma, cabendo à Câmara dos Deputados, por seu órgão competente, providenciar a correção. Não, a gente que vai corrigir eles. Essa parada aí, eu estudo processo legislativo, tá? A própria lei que criou isso aqui tá errada, tá? Teodoro, Lei 9.709, de 18 de novembro de 98. Ela entra em vigor na data de sua publicação. Não pode. E eles fazem isso direto, né? Entra em vigor na data de sua publicação. Não pode, cara. Não pode, mas eles fazem, ninguém faz nada. O que fazer com isso? É difícil pra mim, pô. Então você falar sobre recuperação fiscal é complexo. Né, e eu ver ali o governador do estado nessa briga ali declarada com o Tribunal de Contas do Estado me gera muita preocupação, tá?
Assim como vê aí essa operação do Ministério Público falando ali sobre praça, né? Só as praças, né, cara? Só quem gosta de pombo, é. Só quem gosta de praça é pombo. Prendeu um montão ali de policiais, né, do batalhão lá de Belford Roxo, com ali, porque estavam cobrando, enfim. Mas o comerciante está pagando, cara, é porque está se beneficiando, né? E aí eu, como sou especialista, né, cara, eu já vou pensar logo em entender, né, cadê os oficiais aí, supervisores, enfim, cadê? Supervisor oficial e tudo mais. Que é isso, Theo? Faz isso não, Theo, é? Só prendeu praça? Meu Deus, o que é isso? Aí entende? Não posso advogar não, pô, vai dar muito ruim. Porque doa quem doer, pô, é assim que funciona pra mim. Porque como é que é isso, cara? Então, o Centro Integrado de Comando e Controle, né, não sabe onde estão essas viaturas, não tem GPS que está funcionando aí para saber onde as viaturas estão e só quem vai se lascar é a praça, que só quem gosta os pombos. Não, 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 meu caro, é? Então, cadê os oficiais que deveriam estar fiscalizando ali, né, a atuação dessas praças? Tem que ir junto. E é a hora de ler Código Penal Militar, né? Porque se você é oficial e você não viu o que está acontecendo aí, cara, a sua responsabilidade é maior. E é isso, tá, pessoal? E é isso. Tô um pouco assim, né, pensativo, né? Mas eu prefiro fazer desse modo, tá? Por escrito, porque caramba, eu fico muito assim, preocupado, né? Porque eu vejo que as pessoas estão se perdendo, tá, pessoal? Então não pode, reúne os homens para ver o que vai dar. Por exemplo, eu ver outra comissão da OAB falando sobre direito ambiental. Caramba! Vai dar ruim. Porque é algo que me toca, né? Porque como bombeiro militar é um tema caro para mim. Porque essas decisões eu tenho autoridade para falar como advogado e como bombeiro militar. Porque em que pese todo estudo que todos ali têm, todo mundo, enfim, né? Eu como bombeiro militar, eu gostaria de perguntar, né? Porque essas decisões que são tomadas, elas geram como consequência pessoas soterradas, por exemplo. Então, é só quem já viu um outro soterrado ali, um ser humano, uma criança, né, cara, um adulto ou uma criança, sabe o que é, né, cara, teu desespero. E você, muitas vezes, né, cara, acaba com as próprias mãos, né, para além de suas forças físicas, como bombeiro militar, na ânsia de salvar alguém que precisa do socorro imediato dos bombeiros porque está soterrado, né. Muitos olhos eu fechei. E com o mesmo respeito, tá, pessoal? Com o mesmo respeito e compaixão que eu tive, né, enquanto bombeiro militar, né, da pessoa falecer com os olhos abertos e a gente chegar e a gente praticar esse ato de amor ao nosso semelhante, de fechar seus olhos já morto, né, eu trago aqui para vocês o inverso. Eu trago esse abrir, né, dos olhos para vocês, tá? Com a mesma compaixão que eu fechei olhos, hoje eu trago aqui, né? Me prontifico para isso, para abrir os olhos de vocês, tá? Para que vocês possam enxergar o que acontece de fato. Então falar sobre direito ambiental para mim é muito pesado, é doloroso, porque as decisões elas acabam reverberando, né, na própria segurança e na defesa da população, na defesa civil, que não está sendo ouvida, tá? Por isso eu falei que eu quero confrontar sim essa comissão, né, desse deputado TH Joias quando vai cuidar sobre defesa civil. Caramba, meu caro, tem muita coisa para cuidar, tem mesmo. Porque direito ambiental, o bombeiro tem que participar de tudo que acontece. Na LERJ, na OAB-RJ, tem que participar. Mas ficar difícil, Teodoro, fica muito, né? Por exemplo, legislar normas gerais sobre defesa civil é a União, tá? É estatutos, é a União, tá? Normas gerais sobre defesa civil é a União que faz. Mas aí, o Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, aquele camarada que foi lá fazer palestra na Defensoria aqui do Rio, é enfermeiro falando sobre defesa civil. Aí vocês entendem como eu fico? Meu Deus, passo mal. Cada um na sua quadra, tá? Mas foi lá da palestra sobre defesa civil na FESUDEPERJ aí, na Defensoria aqui do Rio. Não pode, pô. Tá no lugar errado, meu caro, me perdoe. Mas prestou concurso para ser enfermeiro. Enfermeiro do Corpo de Bombeiros e não para dar palestra sobre defesa civil. Me perdoe, mas é isso.
Aí vocês entendem? Aí você vê, né? Todo o movimento em relação a concursos aí de 2023 dos bombeiros. Caramba, bota a bola no chão. Não tem lei que prevê esses cargos, tá? E o que fazer com isso? Por exemplo, você não pode ter lanterneiro, mecânico. Cadê a qualificação de bombeiro? Meu Deus, Teodoro, parar por aqui, tá, pessoal? Parar por aqui. Foram criados qualificações de bombeiro de praça que não foram previstas por lei. Nós temos uma lei de 1976, cara. Porque você tem que criar a qualificação, ou seja, o quadro ali, né, aquele cargo criado por lei com a previsão da competência para aquele cargo, mas é por lei. E aí cria lanterneiro, pedreiro. Meu Deus, o que vocês estão fazendo com o corpo de bombeiros? O que fazer com isso? Tem que todo mundo virar zero. Não fala isso, Teodoro. É, cara, todos vão ter que virar zero. Zero combatente, todos. Eu fico desesperado, cara. O que fazer com isso? Também não sei, cara. Militar temporário. Caramba, fica ruim pra mim. E aí, contribuição do inativo, cara, não tem nem que descontar nada. Nem o ativo, nem o inativo. Tudo absurdamente inconstitucional. Mas aí eu vejo determinados comportamentos e fico preocupado. Ô, meu camarada, o governador do estado agora tem que contratar um bom advogado, cara. Que é isso, meu caro? Tem dinheiro pra fazer isso, pô? Bota a bola no chão, tá? É, cara, chama os homens pra conversar, pô. E não tem essa de cada um vai pra um lado, não, porque dá ruim, dá pior ainda. Ainda vai lascar a população ainda mais ainda. Porque as instituições perdem credibilidade, tá? Perdem credibilidade, não pode ser assim, pô. E deixa tudo quebrado, é a laranja podre, cara, e vocês vão lá e cortam a árvore, como foi a Lava Jato. O que é isso, pessoal? Não pode ser assim, tá? Eu não tô aqui, né, pra ser ali, né, eu vou cobrar, é verdade. Não, cara, porque se o MP não faz, não é problema meu, tá? Eu só não posso correr risco de vida, né, cara? Porque o MP não tá atuando, ou a Polícia Civil, enfim, aí não, cara, é sacanagem, pô. Eu não tô fazendo nada de errado, pô. Eu tô falando aqui o que vocês deveriam saber. E correr atrás pra evitar que aconteça. Mas eu não tenho nada com a vida de ninguém, tá, cara? Nada mesmo. Então bota a bolinha no chão e vamos pro diálogo, tá? Junta os homens aí pra ver o que vai dar, tá? E é isso, pô. Porque aí fica nessa briga aí, caramba, o que é isso? Vamos falar sobre orçamento público? Vai dar muito ruim, pô. Pô, Teodoro, fica quieto aí. É, cara, porque você quer falar de recuperação fiscal, pô? Tá de brincadeira? Comprem aí, tá? Pessoal que tá mais chegado aí, governador do estado, pessoal aí, Tribunal de Contas, compra essa obra aqui pra tu ver o que eu posso dizer aqui. E eu tenho que pensar o que vocês não estão pensando. Tribunal de Contas, governador do estado, deputados, comandantes, vocês não estão pensando. Eu tenho que pensar, pô. Senta pra ler, pô. Compra aí, cara. Senta pra ler pra você entender o fuzil que isso aqui é. Isso aqui é uma bomba atômica, cara. Porque você vai entender a lógica da recuperação fiscal, cara. Completamente equivocada, né, cara? Esse plano de estabilidade, né? Caramba, eu acho que o nome do camarada que criou também é Teodoro, né? É o Theo lá da Alemanha, criou esse negócio. Meu Deus do céu, o que é isso, Teodoro? É isso, é o Teodoro do Rio de Janeiro, vem aqui pra poder dizer, epa, vamos resolver. E é isso, camarada. Tem essa não, pô. Tem que tirar tudão. Lei complementar, lei, medida provisória na União. Caramba, cara, arrancou o direito do militar, tudo lá, arrancou tudo. Que loucura é essa, cara? Não tem isso não. E não tem previdência. Nós, servidores públicos, militares, não temos previdência e tem que resolver, pô. Plebiscito, ela vai fazer plebiscito. Tem que fazer plebiscito, referendo, o que vocês quiserem, mas tem que resolver, cara. Iniciativa popular, né? Promover aí impeachment do governador do estado e tudo mais, cara. Deputados têm que se explicar, tá? É CPI, tem que fazer. Ele falou lá, o governador do estado, que não tem medo de CPI. Que ele não teme, né? Milícia não vai... rapaz, o que é isso? Não tá agindo corretamente aí, seu governador. Chama aí o profissional advogado da sua confiança, tá, cara? Pra que possa te ajudar, pô. Porque vai dar ruim, pô. Não é assim não, tá? Tem que ter calma pra agir, tá? Porque aí promove ali um processo, né? Descredibilizando. Não pode, tá? Não pode, tá? Ouve aí o Teodoro, tá? Se acalma, chama os homens. E vai resolver esse negócio aí, mas de uma forma consciente, né? Pra que não fique ainda pior, tá, pessoal? Eu não sei se eu vou achar aqui, tá?
Mas eu queria ler uma passagem aqui muito interessante, cara. Muito mesmo. Eu vou pro Isaías, gosto dele pra caramba. Meu Deus, é Jeremias, Isaías, caramba! Que loucura é essa, cara? Vamos aqui, tá? É muito interessante. Vamos ler Isaías para terminar, tá, pessoal? Então se acalmem, tá? Se acalmem, eu fico vendo coisas, eu fico de verdade assim, preocupado, tá? Vamos resolver. Vamos resolver, tá? Nós vamos resolver. Isaías capítulo 61, tá? As boas novas da salvação. Acreditem, tá? Vai ficar tudo bem, tá certo? Vai ficar tudo bem, tá? Vai ficar tudo bem. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Coisa linda, cara. O Espírito do Senhor, Deus dos exércitos, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar, aleluia, aleluia, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinza. Vamos estudar sobre isso, coisa linda, né? Uma coroa, né? Porque eles colocavam, né? Uma coroa, acho que feita de flores, né? Para os que ganhavam, por exemplo, uma competição, né? E essa questão das cinzas era quando a pessoa estava muito mal com alguma coisa, né? Porque todo mundo que via panos de saco e cobertos, né, de cinza sabiam que aquela pessoa sofria. Era uma forma de externar para os outros aquilo que a pessoa estava vivenciando, né? E Deus diz, né? De dizer, né? Por uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto. Aleluia. Manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos da justiça. Coisa linda, cara. Carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Coisa linda, cara. Confiem, pô. Leiam a palavra, tá? Leiam a palavra. Eu acho que é nessa passagem, né, que você tem Jeová Tsidkenu, acho que é isso, né? Justiça é o próprio Deus, né? Coisa linda, cara. E é isso, vamos voltar, vamos nos acalmar, tá? E vai dar tudo certo, tá certo? Não vai dar tudo bom, no final a gente vai conseguir aí colocar os nossos irmãozinhos, porque a gente não tem inimigos, tá? Não temos. Eu, deputado, fico com raiva desses camaradas, é tudo irmão, pô. E é isso, volta pra rota e vai dar bom pra todo mundo, pô. E vai dar bom pra todo mundo, tá? Porque esses camaradas não tá fácil não, pessoal. Tá sacaneando muita gente, tá? E a gente tem que resolver a situação desses homens aí, porque desse jeito que tá, não tem como não, tá? Leiam essa passagem, tá? Isaías 61. Carvalhos de justiça, tá? O carvalho, né, ele tem ali essa propriedade de absorção de água, né, e de sobrevivência. É uma árvore, né? E aí pode chover e bater vento e for que ela tá bonitona lá. E ela serve, né, para sustentar as demais. E que sejamos, então, carvalhos de justiça. Tá certo? E através dos servidores e dos militares nós mudamos a história do nosso país. Mas de uma forma consciente, respeitando a Constituição, tá? E reduzindo os danos ali para que a gente possa garantir o melhor para todos no nosso país, tá? E é isso. Eu tô de fato assim, né, muito reflexivo e eu tô fazendo o melhor que eu posso, tá? Mas não é dessa forma aí não. Então é isso, tá? Fiz ali os vídeos, mas caramba, se eu for falar de COAF aqui é problema, pessoal. É isso. E eu acho que tem muita gente que já tem muito problema. E aí eu tenho que entender até que ponto isso é bom para todos nós, tá? E eu preciso ter responsabilidade para agir, tá certo? É a questão, por exemplo, né, dos meus clientes que eu tenho, né? Porque advogar no direito militar é muito complicado, tá?
Porque às vezes você vê e você não pode agir como advogado porque você mata o seu cliente. Eu provo, tá? Você mata. Porque você vê ali oficiais superiores cometendo crimes gravíssimos. Gravíssimos. O que fazer com isso? Você, OAB RJ, como advogado do direito militar, muitas vezes você não consegue nem conversar com o teu cliente. Porque a pessoa, o militar, ele vive uma situação de pressão tão grande que eu não posso garantir, né, que o meu cliente vai ter discernimento para agir, que ele não vai querer ir pro finalmente com a pessoa que fez alguma maldade com ele, oficiais eu provo. O que fazer com isso? Também não sei, pô. Porque é até difícil, então muitas vezes você acaba passando por desidioso, né? Mas a verdade sempre aparece. E o momento certo para agir eu sei qual é. E as pessoas vão ver, né, o risco que correram e o porquê de eu ter me calado. Porque caramba, o que fazer com isso? Você perceber, né, que a pessoa traz ali uma demanda para você, mas se você fizer algo, a pessoa pode ser presa. É, e a advocacia é essa parada aí, a gente consegue ver, né? O direito militar tem todas essas questões. É muito difícil. Por exemplo, todos os meus clientes, quando eu cuido, né, sobre reforma, meu Deus, eu peguei essa situação da fraude. E o que fazer com isso? É muito sério, pô. Muito sério. Então é muito complicado lidar com isso, né? Eu acompanho o portal da transparência, porque no direito militar é muito complicado, OAB. Porque o teu próprio cliente é o camarada que você tem que ter cuidado com ele, cara. Por isso que eu evito pegar, né, no Rio de Janeiro, né, e fazer atuação em relação à polícia militar. Infelizmente é isso, cara. Porque é muito difícil. É muita política, é muitos interesses envolvidos, né? Essa questão da promoção da praça, por exemplo, eu levei acho que uns 5 meses para aceitar o caso. Porque quando eu olhei e falei, peraí, cara, mas como é que é isso? E depois aconteceram diversas coisas e eu fico numa situação muito difícil, mas não vai sacanear minha tese, mas não vai mesmo muito tempo de estudo. Nossa, muita coisa. Não vai me desprestigiar, porque, de novo afirmo, a minha OAB vai junto com isso. Então não vai passar, pô. E é um direito sensível, tá? E tem que desmembrar tudo. E é essa parada aí, pô. É só esperar, porque é muita gente para se explicar, tá? Decretos de governadores, tá? Pessoas que tinham conhecimento jurídico, mas que fizeram decretos que são teratológicos e causaram prejuízo incalculável para os militares da polícia. O que fazer com isso, cara? Meu Deus, prejudicou a reforma dos caras, modificou cargo. Meu Deus, não podia, cara. E nesse momento, por exemplo, da turma de 92, né? Era a lei complementar, cara. E aí foi feito o decreto. Meu Deus, o que é isso? E de novo, cara, eu fico tentando reduzir os danos, porque caramba, é a história de vida das pessoas. Anos, né, de construção ali da tua história. E não, então a gente tem que ter calma. É sobre isso. É sobre isso. E direito militar eu tenho ali que conseguir, né, esse diálogo, né, com a OAB, porque nós precisamos de fato mudar muita coisa no estatuto, criar legislações e modificar o estatuto, né, para que o advogado que faz direito militar tenha uma proteção diferenciada em relação aos demais. Porque caramba, o que fazer com isso? Também não sei, pô. Mas é isso. Você vê, né, que a pessoa tem o direito, mas caramba, o que fazer, cara? Porque se eu... Não dá pra confiar em ninguém, tá? Não dá, pô. Porque olha o que aconteceu comigo com a ouvidoria do MP. 2 meses sem sair de casa. E é isso. Decisão difícil, tá? Mas eu prefiro que seja assim. Porque eu vivo do que eu ganho e eu sou feliz assim, tá? Porque caramba, o que é isso? Não aceito novos clientes, tá? E é só fazendo doutrina, tá? E essa questão aí de limitar acesso ao processo. Não pode fazer isso. Eu, Teodoro, por exemplo, tenho hiperfoco. Então o Teodoro, nesse momento, está focado em leitura de obras. Eu separo as obras, faço a leitura da obra, corro na legislação lei seca, né? Na legislação propriamente dita, e depois eu corro para analisar, OAB-RJ, eu corro para analisar as decisões, tá? Eu analiso o processo inteiro. Então eu faço estudo acadêmico de ações judiciais. Por exemplo, um tema específico, eu leio 50 decisões, pelo menos ali. Não estou de brincadeira, tá?
Eu leio muito, durmo pouco, leio muito. Então eu leio a decisão, porque o meu objetivo é quebrar a jurisprudência. Exadia, não sou advogado, me respeita. E é isso. Então eu não sigo a jurisprudência, eu estou aqui como advogado para criar jurisprudência. Então eu tenho que ler a OAB. Eu não estou acessando, mas isso é um absurdo, tá? Não poder acessar. Quê? Como é que é isso, cara? Não, não pode não, pô. Que loucura é essa? Não pode não, tá? Não tô acessando, tá? Esse quantitativo aí, não. Tô focado na leitura de obras. Mas eu acesso pra caramba. Acesso, leio, e é isso, tá? Então não pode pra tirar uma laranja podre e cortar a árvore, tá? E aí limitar o acesso do advogado, como é que é isso, pô? Não pode, pô. Não pode. Caramba, o que é isso? Isso veio como, OAB? Pra terminar. Por intermédio de resolução do TJ? Meu Deus, o que é isso aí? Tá entendendo? Porque todo mundo faz resolução, todo mundo faz portaria, todo mundo legisla. Concede gratificação e hora-aula. Meu Deus! Como que dá, cara? Dinheiro, né, cara? Gratificação. Mas quem tá mandando fazer isso, inclusive no TJ, meu Deus, eu vou enlouquecer, cara. É isso, cara. O que fazer também não sei, pô. Mas não pode, pô. Todo mundo tá fazendo, tá? Tribunal de Contas, TJ, MP, Procuradoria, todo mundo vai lá, legisla, né? Pra dar gratificação, pra... Eita, eu vi ali há pouco tempo agora eu acho que é uma resolução, não sei o que é aquilo. Gratificação de hora-aula. O que fazer com isso, cara? Não pode, pô. É lei, cara. Como é que você cria uma gratificação por resolução, decreto? Que diabo será que é isso? Não pode, pô. Mas tá todo mundo assim, e aí fica ruim, né? E aí pra gente, servidor público, a gente tá no Vale Seco dos Ossos Sequíssimos, né? Os ossos sequíssimos do público, todo mundo os ossos sequíssimos, né? E todo mundo bem, né? E essa questão do gordinho tá na Bíblia também, tá? Não é coisa... Não tá na Bíblia. Do gordinho, né? Tá na Bíblia. Tem aqui uma passagem, eu vou ler pra vocês. E a gente tudo no Vale Seco dos Ossos Sequíssimos, né? E sacaneando o servidor, sacaneando o militar, na União, nos estados. Acaba com isso, tá? Cara, e chama aí o feito, vamos pegar esses sindicatos, tá? Sindesprev, tem um montão de sindicatos. Senta aqui, meu camarada, o que tá vendo aqui, pô? Setor jurídico, senta pra cá, o que tá vendo aqui, pô? É isso, cara, porque não... De novo, tá? De novo, é política pra lá, tá certo, cara? E servidor pra cá, porque senão é isso, pô. Porque aí você vai lá, vende a tua imagem, né? Vai pra porta lá da ministra lá da saúde bater panela, pra depois vir candidata. Ah, sai fora, pô. E fight aqui, pô. Porque tá me prejudicando, pô. Tá entendendo aí? É isso aqui que o sindicato tem que ter, advocacia, pô. Que eu quero ver passar nada, pô. Quero ver onde eles vão arrumar voto, pô. Acaba com isso, pô. Tudo. Sindicato da enfermagem do mesmo modo, tá? Me coloquei à disposição. Vamos junto então, pô. É isso, tá? Porque me prejudica, pô. É isso. Deu ruim, cara. Bombeiro, militar e servidor da União. O que fazer com isso, cara? Aí fica ruim pra mim, pô. Então eu quero mexer nesse negócio aí, pô. E por arrastamento, tá? Pessoal aí da Polícia Civil e servidores de um modo geral, vamos todo mundo no comboio e acaba com isso, tá? Acaba com essas medidas provisórias, tá? E todas as imundícias que vocês criaram e dá o nosso direito enquanto servidores e militares vão acabar com isso, pô. E eles não tiram nossos direitos, nós é que tiramos ele. Nós tiramos eles não tiram nada nosso, tá? Vamos acabar com isso, tá? Mas com responsabilidade e com calma. Tá certo, pessoal? É isso. Agradeço demais a confiança, tá? Até o próximo vídeo, tá, pessoal? Abraço.